Deus e darmos início à nossa escola bíblica. Estamos chegando ao final do ano já, né? É o último domingo antes do Natal. É um jargão, a gente costuma falar isso sempre, mas passou rápido mesmo, né, irmãos? O ano passou bem rápido. Amém. Vou pedir que alguém ore a Deus, sentindo no coração. Deus e Pai querido, muito grato, Pai, por estarmos aqui nesta manhã, Deus, para aprender de Ti. Te pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua bênção sobre nós, para que possamos entender o Teu propósito em nossas vidas, Senhor. Para que possamos aprender de Ti a cada dia, Senhor. Seja com os Teus servos que estão para aqui chegar, Pai. Enche-nos da Tua graça e do Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu servo para entregar a Tua mensagem, Senhor. Que ele seja instrumento de Ti, para nos abençoar, para que possamos aprender cada vez mais o Teu plano e o Teu propósito em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos nessa manhã. Amém. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 7, 25 até o verso 40. Hoje nós terminamos aí o capítulo 7 de 1 Coríntios. Um capítulo bem polêmico, né? Digo polêmico especialmente em relação à questão do divórcio. Mais esclarecedor. 25. Podem sentar, se os irmãos quiserem, por vontade. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda arrendar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua família, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca. Que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu âmbito para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Não parece, mas esse texto em particular, segundo os comentaristas bíblicos, é o texto mais difícil, mais complexo de toda a carta de 1 Coríntios. Aqui há pontos de vista diferentes
E uma das explicações para a dificuldade desse texto está justamente naquela aula introdutória em que eu fiz o seguinte esclarecimento, né? A carta aos Coríntios nada mais é do que um compêndio de respostas às perguntas que foram feitas a Paulo. Nós temos as respostas, mas não temos as perguntas. Então fica difícil, às vezes, a gente interpretar a carta sem as perguntas. Fazemos as perguntas por inferição, a partir das respostas. Mas nem tudo fica muito claro, né? A gente vai ver isso aqui nessa carta. O celibato também é uma questão que se discute muito hoje, né? Sobre a questão do celibato, especialmente para aqueles que resolveram dedicar-se ao ministério. Esse é um tema que vigora aí nos grandes centros acadêmicos teológicos, né? Há uma discussão se deve ou não se dedicar ao celibato, ao Senhor, né? No meio católico especialmente. Mas vamos lá, então, ao texto propriamente dito, e a gente vai fazendo aqui as nossas ponderações conforme a gente for andando. Muito bem. Após Paulo ter tratado aqui sobre a questão do casamento, né, as pessoas que estão casadas no Senhor, as pessoas que estão casadas estabeleceram a sua união matrimonial antes de se converterem ao Senhor, conforme está aí explicado do verso 1 até o verso número 24. Agora, a partir do verso de número 25, ele vai trabalhar a questão das virgens, a respeito das virgens. E o verso 25, ele diz assim: com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Essa é a primeira frase aqui importante para que nós entendamos. Nós não estamos diante de um texto com caráter normativo, intercircunstancial, intertemporal. Não, esse texto aqui é um texto específico, dirigido à igreja de Corinto, à realidade que eles estavam vivendo, e que parte da opinião do apóstolo Paulo. Todavia, essa não é uma opinião qualquer. A gente, quando se trata de uma figura como um apóstolo ou como um autor do Novo Testamento, nós estamos diante de uma pessoa que é dirigida pelo Espírito de Deus. E ele bem fala isso no verso 40. Diz assim: todavia será mais feliz se permanecer vivo, segundo a minha opinião. E penso também que tem o Espírito de Deus. Então, ele fala, é minha opinião, mas as minhas opiniões são movidas pelo Espírito de Deus, em outras palavras. Então, embora não seja um mandamento, uma ordenança, algo obrigatório que vocês devem praticar e obedecer, eu sou movido pelo Espírito de Deus e aí dou minha opinião em relação ao que vocês devem fazer em relação às virgens, ao estado de solteiro, né? E aí ele dá, então, a sua opinião. Eu penso que esse texto aqui, para os dias de hoje, eu digo assim, para a nossa era, para o contexto no qual a gente está inserido no Brasil, na realidade da igreja brasileira, ele não tem tanta aplicabilidade assim, tal como teve no contexto de 1 aos Coríntios, né? Porque eles estavam num ambiente em que eles esperavam uma perseguição iminente, né? Uma perseguição à igreja do Senhor Jesus. Havia aqui um espírito escatológico, né? Essa é a expressão que os comentaristas bíblicos usam, uma expectativa por parte da igreja da volta iminente do Senhor Jesus ou de uma perseguição iminente que iria anteceder a vinda do Senhor Jesus, a grande perseguição. É curioso a gente falar sobre isso porque na cabeça da gente, às vezes, a gente lê o texto bíblico e a gente sempre pensa na grande perseguição que ocorrerá, né, segundo o relato bíblico, nos últimos tempos, e a parousia, a vinda do Senhor Jesus, como algo para frente, como algo distante. Mas no contexto do primeiro século, até mesmo os apóstolos, que eram figuras inspiradas por Deus, estavam vivendo a expectativa da volta iminente de Cristo e de uma grande perseguição. É por isso que há muita polêmica, por exemplo, em relação à interpretação do livro de Apocalipse.
muitas pessoas tendem a ser mais preteristas, né? Essa palavra preterista, interpretação preterista, vem do tempo pretérito passado, no sentido de achar que o texto do livro de Apocalipse teve a sua aplicabilidade quase que integral no primeiro século, justamente porque os apóstolos viam, por exemplo, aquelas profecias como se cumprindo ali no primeiro século. Ao passo que tem outros que interpretam o livro de Apocalipse mais numa perspectiva futurística, né? Que acha que grande parte do texto de Apocalipse não teve a sua aplicabilidade. Eu sou de uma corrente mista, né? Eu acredito que teve no primeiro século e terá. Eu acredito naquilo que os exegetas explicam como sendo um texto que parte do princípio do sensus plenior. Sensus plenior é a ideia de que um texto tem mais de uma aplicação, que a profecia tem mais de um cumprimento, né? Quem explica muito bem isso é o Augusto Nicodemos. Ele diz que o sensus plenior é mais ou menos quando você está viajando e no horizonte você vê uma cordilheira de montanhas. Aí você vê uma primeira montanha, é o primeiro cumprimento. À medida que você vai chegando perto da primeira montanha, você vê outras montanhas mais à frente, são outros cumprimentos. Então, o texto tem esse caráter, né? E não só profecia, há textos na Bíblia Sagrada que tem mais de um sentido. Como, por exemplo, Mateus diz, do Egito chamei o meu filho. Isso não é uma profecia, isso faz menção à saída algo que aconteceu no passado, a saída de Israel do contexto do Egito, quando Moisés tirou o povo do Egito. Mas Mateus usa esse texto como sendo um texto profético, aludindo à figura de Cristo. Quando Jesus teve que sair, Maria, José e Jesus tiveram que sair fugidos ali de Belém, por causa do decreto de Herodes, e eles tiveram que passar um tempo no Egito e eles voltaram. Aí, quando voltaram, Mateus usa esse texto. Então, só uma explicação aqui, uma divagação acerca da questão da interpretação, mas eu acredito que esse texto aqui, voltando à nossa linha de raciocínio, esse texto aqui, ele teria uma aplicabilidade maior se nós estivéssemos vivendo um contexto de perseguição iminente. Agora, ele não deixa de ter uma aplicabilidade na medida em que você, a gente vai ler aqui, pode optar a viver uma vida dedicada ao ministério, ao Senhor, e não se casar. Isso em qualquer contexto. É legítimo isso. Tá? A gente vai ver aqui que isso é legítimo. A gente tem muito preconceito com o pastor não casado, né? Mas não deveria ter, porque o apóstolo Paulo não era casado. Boa parte dos apóstolos, né, não eram casados. Pedro era casado. Jesus curou a sua sogra. Paulo, há uma discussão se ele foi casado e se tornou viúvo, né, e essa é a corrente mais aceita, ou se ele nunca se casou. Essa segunda corrente não é tão aceita porque ele fala do casamento a partir de uma perspectiva como se ele já tivesse vivido aquela experiência. Então, muito provavelmente, Paulo era casado, se tornou viúvo. Agora, uma terceira corrente, que nós não acreditamos de jeito nenhum, é que ele teria se separado da esposa para se dedicar ao ministério. Não, isso aí não faria sentido, porque isso iria justamente contra ao conselho que ele dá aqui. Você está casado, não se separe. Você está solteiro, então que não se case, né? Porque quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Sirva o Senhor e tal, ele vai falar disso aqui. Então, nós não estamos diante de um mandamento, algo obrigatório. Tá? E essa é uma discussão teológica em vigor hoje, vigente hoje. Né? O que é mandamento, o que não é? O que é que tem um caráter normativo e o que é que tem um caráter apenas descritivo, explicativo. E aqui é claro, mas outros textos não. Ele diz que aqui não é um mandamento. Então, olha lá. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. O que ele quer dizer com ser fiel? A gente só vai entender essa questão da fidelidade de Paulo aqui se a gente terminar de ler o texto, mas eu vou antecipar para vocês aqui. Fiel de viver uma vida celibatária, uma vida dedicada ao Senhor, sem se corromper, sem se integrar às paixões carnais da natureza pecaminosa. Ele recebeu de Deus essa graça de viver
de maneira solteira. Tem gente que tem essa graça, tem gente que não tem, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade em viver sozinhas, seja por uma questão afetiva, tem gente que não consegue viver sozinha, ou seja por uma questão de ardência sexual. Tem gente que não consegue ficar sem o sexo. Paulo, ele tinha essa graça de Deus de se manter fiel para se dedicar integralmente ao ministério de maneira solitária, né, sem estar casado, né, não está estando se relacionando com ninguém, e abstendo-se do sexo. Então, é nesse sentido aqui que o Senhor concedeu a ele misericórdia de ser fiel. Bom, é nesse contexto que ele diz: considera por causa da angustiosa situação presente, olha aí, por isso que não é um mandamento, ele está falando de uma coisa pontual, circunstancial, né? Considera por causa da angustiosa situação presente. Que angustiosa situação presente é essa? Ainda não tinha chegado a grande perseguição que a gente vai ver com a figura, por exemplo, de Domiciano, que foi o primeiro imperador a perseguir sanguinariamente os cristãos. Foi Domiciano. O livro de Apocalipse foi escrito nessa iminência perseguição, por isso que foi no contexto de Domiciano. E aqui não, aqui é um pouco antes, mas ele já esperava que essa perseguição acontecesse, né? Então, por causa dessa iminente perseguição, é bom que não se case. Por quê? É muito complicado você viver num contexto de perseguição casado. Se tiver que fugir, é mais fácil fugir solteiro. Pensou? Você tem que levar a esposa, a criança, a complicação que é. Então, é melhor. E outra coisa, se tiver que ser torturado, é melhor ser torturado solteiro, porque é muito doído você ver um filho ser torturado, uma esposa ser torturada. Então, nesse contexto que ele está dizendo aqui, fica mais fácil, o fardo é mais leve, né? Numa perseguição é bem mais leve viver solteiro do que casado. É por isso que ele vai tratar nesse sentido. Então ele diz: considera por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Né? Estás casado? Não procure separar-te. Tá, vamos fazer uma explicação importante aqui para a gente entender esse texto. Nós falamos nas aulas passadas aqui que o povo de Corinto, os membros da igreja de Corinto, eles viviam a partir de uma perspectiva ideológica, dicotômica, de que o que está relacionado à carne é algo pecaminoso, o que está relacionado ao espírito é algo virtuoso, e que Deus iria redimir apenas o espírito e a carne seria, a parte material seria totalmente descartada. Outros, melhor dizendo, a partir dessa perspectiva, alguns abraçaram a ideia do hedonismo. Não, então vamos praticar toda sorte de pecado, e aí nada vai aproveitar mesmo, então isso não é relevante. Então a gente pode comer de maneira exacerbada, praticar sexo de maneira desregrada, e isso não vai afetar a vida da gente mesmo, porque nada disso vai ser redimido. Outros, a partir dessa perspectiva dicotômica, pensavam diferente. Não, vão seguir a vida certa, que é melhor, porque tudo que está relacionado ao espírito é superior, o que está relacionado à carne é inferior. Então, nessa perspectiva aqui, para esse grupo aqui, eles viviam uma perspectiva asceta. Na cabeça dos cristãos de Corinto, o casamento era um estado inferior. Ok? O casamento era um estado inferior, na cabeça deles. Né? Porque eles buscavam viver a espiritualidade sobressalente, a grande espiritualidade. Então, já que é melhor abster de tudo que é carnal, então vamos nos separar. A gente tratou isso aqui antes. Paulo está dizendo: não, está casado, permaneça como está, né? Não se separe. E ele vai desconstruir no capítulo 7 todinho essa ideia de que o casamento seria um estado inferior. Não, o casamento não é um estado inferior de jeito nenhum. Agora, estar casado num contexto de perseguição é mais complicado. Não faz de você um crente inferior, né? Paulo não vai desconstruir essa ideia. Ele está dizendo simplesmente o seguinte: olha, se vocês não se casarem, ou se vocês estiverem casados, né, isso não vai fazer de vocês crentes melhores ou piores. O que vai acontecer é que, se for num contexto de perseguição, é melhor que não se case. Né? É isso que ele vai explicar. Mas ele não vai concordar com essa ideia de Corinto. Então ele diz: está casado, não procure separar-te. O prejuízo é grande, é maior. Mesmo que haja perseguição, você vai se separar? Vai abandonar o seu filho num contexto de perseguição? Vai abandonar sua esposa num contexto de perseguição? Não faz o menor sentido. Mas se você está livre de mulher, não procure esse casamento. Né? Para que você vai arrumar
um fardo desse num contexto de perseguição? Porque família é uma bênção, mas no contexto de perseguição é um fardo, né? Uma coisa mais difícil. Ok? Verso 28. Mas se te casares, com isso não pecas. Eu estou dando o que ele está dizendo assim, está dizendo aqui é o seguinte: eu estou dando uma dica para vocês. Estou dando a minha opinião, não é um mandamento. Está casado? Não se separe. Está solteiro? Que não se case. Mas, se você que está solteiro deseja se casar, você não vai pecar com isso. Não é pecado. Daí ele vai desconstruir essa ideia de que o casamento é um estado inferior. Não, não é nenhum pecado. Você vai só atrair um peso maior sobre você num contexto de perseguição. É isso que ele vai estar dizendo aqui. Tá? Também, se a virgem se casar, por isso não peca. Mesma situação para a mulher. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Então, só estou dando a dica para vocês aqui, para vocês evitarem o sofrimento que virá, melhor dizendo, advindo do estado de casado. Então, Paulo dá esse conselho aqui. Verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Então, notem o caráter escatológico, ok, do texto. Paulo dá esse conselho num contexto de uma perseguição iminente e da vinda iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o contexto se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Vocês se lembram da profecia de Jesus contra a queda de Jerusalém? Vocês se lembram? Quando ele, lá no sermão escatológico, ele fala, olha, torçam para que esse dia, quando chegar o dia da grande perseguição, você não ganhe luz, as mulheres não ganhem luz nesse contexto da perseguição, porque vocês vão sofrer dobrado, que a coisa vai ser feia, né? Então, é nesse sentido que Paulo também trabalha o seu raciocínio. Olha, é melhor enfrentar a perseguição solteiro, sem filho, sem mulher, do que casado. É nesse contexto que ele está trabalhando essa ideia. Okay? Então ele diz, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, num contexto de perseguição iminente, de vida iminente do Senhor Jesus Cristo, o melhor espírito para ser cultivado é o do desprendimento. Quanto mais desprendido você for, em todos os sentidos, no sentido relacional, não estando casado, não tendo filhos, no sentido material, não tendo muitas posses, né? No sentido, ele vai dizendo aqui, né? Afetivo de toda a ordem, é melhor que você se desprenda. Esse é o melhor espírito, está desprendido de tudo, né? De tudo, todas as coisas. Porque, de fato, a gente fica balançado. Quando você lê a carta aos Hebreus, né? Não foi Paulo necessariamente que escreveu, a gente vai ver que o contexto lá também é de perseguição dos judeus com judeus. Aqui não, aqui é uma perseguição geral que Paulo está pensando. Lá é a perseguição dos judeus com judeus. Os judeus iam se convertendo e havia uma perseguição velada. Em que sentido? Né? Não era ostensiva no sentido de prender, maltratar, mas os judeus eles são muito unidos. E aí o que acontecia? Um judeu se convertia, ele era praticamente excluído da sociedade judaica, proibido de frequentar a sinagoga, e havia retaliações nessa área comercial. Ninguém comprava mais dele, se ele tinha um comércio. Ninguém comprava. E o cara vivia realmente numa situação difícil, e alguns estavam balançados. Então, o melhor espírito para se enfrentar uma perseguição é o espírito de desprendimento. É ter pouco, é não estando casado, que aí realmente fica mais fácil você enfrentar a perseguição. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Mas a parte mais problemática vem à frente aqui do texto. Essa parte até aqui até que é tranquila. Ele diz, mas também os que choram como se não chorassem, que se alegram como se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Então, desprendimento do mundo também. Porque a aparência deste mundo passa. Tudo passa, né, nesse contexto. Tudo vai passar. Até o casamento é um estado presente. No céu não se casa, nem se dá um casamento, conforme o Senhor Jesus disse. Então, tudo passa, né? Essa relação
conjugal que a gente tem com o nosso cônjuge é algo que não vai perdurar na eternidade. Lá seremos como os anjos, como diz o Senhor Jesus. Não teremos essa forma de relação com as pessoas. Então, tudo passa. Até o casamento, os bens, o mundo com a sua aparência, tudo passa. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Peraí, verso 32, desculpa. O que realmente eu quero, essa expressão é muito importante, porque Paulo aqui faz um esclarecimento do que ele está dizendo anteriormente. Ou seja, isto é, o que eu estou querendo dizer para vocês, a partir de toda essa explicação do verso 25 até o verso 31, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Essa é a ideia do texto. É que estejais livres de preocupações. Porque é uma preocupação. Você é um empresário, tem muito dinheiro, é uma preocupação. Se você está casado, é uma preocupação. Tudo que te coloca preso a esse mundo transforma-se numa preocupação. Pois vive melhor quem vive de maneira desprendida. Eu já descobri isso na minha caminhada cristã. Às vezes eu brinco com o pastor Charles. Estava conversando com uma psicóloga, obviamente agora, a doutora Thelma, a gente estava num bate-papo, e ela me perguntou, mas Edmilson, se Deus te falar para entregar a igreja, você entrega? Eu falo, na hora. Mas você não fica preso depois? Não, se Deus falar, eu entrego. Que a igreja é do Senhor. Tem muito pastor que vive uma vida ministerial cheia de preocupação porque acha que a igreja é dele. A igreja é do Senhor. Então, quanto mais desprendido você viver a sua vida de tudo, menos doente você se tornará, menos ansioso você se tornará, menos preocupações você terá. Ok? Os filhos do Senhor. Os filhos não são do Senhor. Vamos ter o exemplo do meu irmão aqui, Perdeu o filho de 4 anos, e meu pai ligou para ele na época e falou assim, Elilton, o Michael não é seu, o Michael é do Senhor. No contexto mais agudo de sofrimento que meu irmão estava vivendo, entrega nas mãos do Senhor, deixa ele partir. Pareceu uma palavra muito dura na hora, mas segundo meu irmão conta, ele disse que foi a palavra que trouxe conforto ao coração dele na hora, para ele aceitar e entregar. Ao contrário do que as pessoas pensam, elas vão se sentir mais seguras e pacificadas com esse espírito de possessão, de estar preso a algo, quando, na verdade, a paz vem com o desprendimento. É quando você entrega nas mãos do seu filho, casamento, ministério, tudo que você tem, é isso que vai promover paz no seu coração e tirar as preocupações. As preocupações vêm com senso de posse. É meu. Aí vem a preocupação. Quando você não tem esse senso de posse, você sabe que tudo é do Senhor, você descansa. É por isso que é difícil viver uma vida pacificada. Por isso tem muito crente doente, cheio de ansiedade, cheio de síndrome do pânico, problemas de toda ordem nessa área. Porque são pessoas extremamente apegadas a essa vida, apegadas às pessoas, apegadas aos bens, apegadas aos entretenimentos, apegadas a tudo. Essas são as pessoas mais sujeitas a preocupações e ansiedade. E Paulo está dizendo aqui, eu queria poupar-vos. Então, deixa eu abrir aqui de novo que saiu. O que realmente eu quero dizer é que estejais livres de preocupações. Então, tudo isso ele associa a preocupação no contexto de perseguição. Ok? E o casamento, mesmo sem estar no contexto de perseguição, gera preocupação. É uma bênção, mas gera preocupação. Ele vai dizer mais à frente, porque o que está solteiro cuida das coisas do Senhor, e o que está casado cuida de agradar a esposa. Isso é um fato. Isso é um fato. É interessante isso. Deixa eu dar meu testemunho pessoal aqui, como pastor. Até o meu amigo Ebenezer está aqui presente, mas eu vivi um conflito aqui na igreja, pouco dividido. Quem tem um chamado ministerial, tem que cuidar do casamento, tem que cuidar da igreja, fica doidinho, Aí o meu amigo Ebenezer me deu um conselho na época que eu sou muito grato a ele. Ele falou, Edmilson, a sua esposa quer você presente, então tem que estar presente. E, de fato, se você é pastor, você não tem que priorizar a igreja, tem que priorizar a família.
Porque a igreja não vai te aprovar se você perder a sua família. É um fato. É um fato. Por isso que lá em 1 Timóteo, Paulo diz que para ser pastor tem que cuidar bem de casa. Tem que cuidar bem da esposa, tem que cuidar bem dos filhos, senão não está apto para ser pastor. Fica dividido, você vai dedicar boa parte à família, mas isso é imprescindível para o exercício do ministério, para quem está casado. Para quem está casado. Agora, se você quer viver uma vida celibatária, tem dom para isso, você fique livre dessa preocupação e, consequentemente, você terá mais tempo para o ministério. Né? Se você tem a opção, é solteiro, né? E tem essa opção, quem quiser fazer isso, o Dr. John Stott fez isso. Né? O Dr. John Stott, um teólogo anglicano, fez isso. Ele não se casou. Então, não tem nenhum problema nisso. Mas boa parte, acho que mais de 90% das pessoas não vivem assim. Missionário. Né? Missionário é bom que não se case. Muitos missionários vão para o campo missionário sem se casar, é a melhor coisa que fazem. Especialmente se for num contexto de perseguição. Vai para a China, né? Ou vai para um país islâmico. Vai casado? É dor de cabeça. Então, se tiver que ser preso, ser martirizado, é melhor você estar solteiro mesmo, num contexto missionário. No Brasil é tranquilo, né? Não tem perseguição, então o pastor pode casar, não tem problema. Né? Eu não fui chamado para ser missionário, não, porque eu sinto a necessidade de ter uma pessoa do meu lado. Né? Então, graças a Deus, Deus nos dá essa possibilidade também. Né? Agora, é um fato. Se você está casado, você tem que dedicar, cuidar das coisas da esposa. E, em primeiro lugar, acima do ministério. Isso é legítimo. Tá? É uma constatação legítima. Paulo não está tecendo um juízo, que está errado. Ele está constatando um fato. Se você é casado, você tem que cuidar das coisas de como agradar a esposa. Isso é um fato. Se você não fizer isso, você está pecando. Você está pecando. E vice-versa, a esposa também tem que... Então, o cônjuge vem acima da igreja, não acima de Cristo, acima da igreja. Porque no texto anterior a gente vai ver que se a pessoa se converteu, o marido não se converteu, e exige da esposa ou do marido que se converteu que abandone Cristo, senão ele vai embora, ou ele ameaça ir embora sem conversa nenhuma, ele vai embora também, a pessoa... No caso que se converteu a Cristo Jesus, abre mão do cônjuge, mas não abre mão de Cristo. Cristo vem em primeiro lugar. A igreja vem em terceiro lugar. Que vem em segundo lugar é o casamento. Cristo em primeiro, casamento em segundo, igreja em terceiro. Essa é a ordem, né, que Paulo estabelece aqui. Existe uma hierarquia de prioridades, de importância, uma gradação de importância aqui. Ok? O que realmente eu quero seja livre. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Normal. Né? A gente tem que conviver com isso mesmo. Né? Não tem nenhum problema. Tem que ser organizado só. Né? Eu estava falando aqui para a reunião dos pastores. Eu te dou a palavra, André. Estava na reunião dos pastores aqui, que um livro que me abençoou muito foi o livro O Princípio 80-20. O Lei de Pareto. Conhece, Ebenezer? Lei de Pareto? Ele diz que o mundo, houve uma pesquisa, né, por esse indivíduo chamado Pareto, que o mundo é regido por um princípio 80-20. Ou seja, se você analisar o mundo, 80% das coisas que nós colhemos é fruto de 20% daquilo que praticamos. E o contrário também. Né? Às vezes você pratica 80% e colhe apenas 20%. E ele diz o seguinte, para você otimizar melhor a sua vida, você precisa descobrir aonde você dá mais fruto, né, e se dedicar àquilo. Porque é onde você vai colher mais. Então, na vida da gente, especialmente para o pastor, a gente tem que identificar aquelas áreas onde a gente vai ser mais relevante para o reino de Deus, e dedicar àquilo. Pastor que se dedica a fazer tudo, ele acaba adoecendo, se frustrando, né? Porque, às vezes, ele trabalha 80% e colhe só 20%. Aí você vê outros pastores que não é tempo integral, que dá tempo parcial, e a igreja está crescendo, como é o caso ali do pastor Paulo, da Coinonia, que é um exemplo interessante. Ele é servidor público, grande parte do tempo dele é dedicado ao trabalho dele, e a outra parte à igreja. Mas a igreja cresce mais que qualquer outra que Águas Claras, porque ele sabiamente sabe ali aplicar o tempo dele naquilo que de fato é relevante. Então a gente precisa ter esse princípio, né? Então você
dedica boa parte do seu tempo à esposa, o tempo que te sobra, você dedica àquilo que dá fruto, àquilo que dá resultado. Você vê lá, no capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos, quando se viram diante de um problema seríssimo, de questão ali relacionada à divisão dos bens, as viúvas helênicas estavam sendo esquecidas, né, na distribuição dos elementos, houve uma questão problemática lá, levaram ao conhecimento dos apóstolos, o que eles fizeram? Deixaram o ministério deles para resolver a questão? Não, escolham entre vocês aí, homens sábios, cheios do Espírito Santo, para lidar com essas questões. Quanto a nós, nos dedicaremos a apenas duas coisas, a oração e o ministério da palavra, que é onde a gente é relevante. Pastor foi dedicado a quê? É dedicado a ser um gestor? Não, no meu ponto de vista, do ponto de vista do Novo Testamento, o pastor foi chamado para duas coisas, ministério da palavra e cuidar de gente. Não precisa ser um grande gestor, não, são duas coisas, e aí você vive bem, vive saudável. A gente precisa aprender a delegar as coisas. Se a gente não aprende a delegar as coisas, a gente adoece. A gente não aprende a confiar nas pessoas, a gente adoece. Tem muito pastor centralizador que não confia em ninguém. Se sente assim, sente ciúmes de um colega visitar a ovelha, sente ciúmes de um outro dividir o púlpito com outro colega. Esse tipo de gente adoece. Esse tipo de gente adoece. Então você tem que, ou você confia e delega, entendeu? Ou você vive uma vida adoecida, cheia de preocupação. Ok? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. O que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. A mesma ideia, né? Adiante. Verso 35. Aqui começa o problema, né? Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, o meu conselho é que vocês se dediquem plenamente ao Senhor. Esses são conselhos aqui que Paulo dá, fazendo o que ele orientou a fazer. Está solteiro, não se case, né? Porque quem está casado cuida das coisas da esposa e vice-versa. Verso 35. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a possar-lhe a flor da idade e a circunstância o exige, faça o que quiser. Olha só, há duas formas de interpretar o texto 36 até o 39, e esse é o grande problema. Pela tradução aqui, ele já coloca o pai, né? Porque na cultura da antiguidade, os casamentos eram arranjados. Você não tinha liberdade para escolher o seu cônjuge, quem escolhia era o seu pai. Então, o que acontecia lá na cultura judaica? Os judeus se reuniam, ou os povos antigos se reuniam, essa é a cultura do primeiro século. Os pais da moça e os pais do moço se aliançavam e davam a mão do filho e da filha em casamento um ao outro. Então, era tudo arranjado, né? Então, quem decidia era o pai. Mas há também a possibilidade aqui, conforme alguns intérpretes, de Paulo estar se referindo não ao pai, mas ao próprio noivo. Esse é o problema aqui. Aqui já traduziu como se fosse o pai, né? O verso 36 diz: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, que faça o que quiser. Ou seja, se é pai, segundo o texto aqui, e você tem uma filha, e essa filha está já ficando de idade, né, para titia, em outras palavras, é virgem, está passando ali da idade certa para casamento, e as circunstâncias exigem, que circunstâncias são essas? Esse é o problema aqui. Que circunstâncias exigem? Se Paulo está falando aqui que é melhor viver solteiro, que circunstâncias são essas? Aí ele vai explicar lá. Deixa eu só cumprir o raciocínio. A circunstância é justamente de você ter prometido a sua filha para o filho do seu amigo, entendeu? E ele está aguardando. Essas são as circunstâncias. Aí a moça está consagrando ao Senhor, a família está consagrada ao Senhor. Casa ou não casa? Mas eu prometi a filha para o meu amigo, para o filho do meu amigo. Como é que eu faço? Essas são as circunstâncias. Mas o texto não fala. Esse é o problema. Aí gera uma dor de cabeça para o camarada interpretar. E você precisa vasculhar bem o que Paulo está querendo dizer aqui, fazer uma interpretação mais criteriosa, minuciosa, para entender que negócio é esse de circunstâncias. A minha
Olha aí, aí já diz, mas essa é uma tradução que parte de uma interpretação. Mas esse texto aqui, a Vista Atualizada, por exemplo, aqui, ele faz uma interpretação literal. Ali não, ele já fez uma interpretação, uma tradução interpretativa, melhor dizendo, uma tradução interpretativa. Aqui não. Então é um texto complexo isso aqui, tá? Não é fácil de entender, não. Porque Paulo está dando uma dica, ó, tá solteiro? Fica solteiro, você pode se consagrar mais ao Senhor. Tá, mas eu fui prometido ou fui prometida para a filha lá do amigo do meu pai. Como é que eu vou fazer? E ele está aguardando. Né? É uma situação delicada, e ele vai tratar sobre isso aqui. Ok? Desculpa, André, eu acabei me esquecendo. Pode perguntar. Só tem uma corrente teológica que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas, né, pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Particularmente, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque há mais textos que reforçam essa ideia do que o contrário. Né? Até mesmo esse conselho aqui de Paulo, né? Ou o livro de Apocalipse, quando você lê lá as cartas de João às 7 igrejas da Ásia Menor, no sentido de prepará-los, porque a coisa vai ficar feia. Então, eu tenho dificuldade de aceitar essa ideia de que a igreja vai ser poupada da grande tribulação. Não, a igreja vai passar mesmo pela grande tribulação. Né, que são aqueles 7 anos, não são 7, né, mas quase 7, né, segundo as profecias de Daniel, de uma perseguição aguda promovida pelo anticristo, né, contra a igreja do Senhor Jesus. Então, eu acredito que vai passar sim, tá? Pela grande tribulação. Muito bem. Verso de número 36. Né? Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro sua filha, estando já passada da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Então, é o pai que vai decidir. Né? Já não é mais... Esse é o problema, já não é mais a pessoa, o noivo, é o pai que vai decidir. Faça o que quiser, pai. Você prometeu, você pode dar, ou você pode entrar num acordo lá com seu amigo e dizer, ó, minha filha quer se consagrar ao ministério, ao Senhor Jesus, dedicar a Ele a consagração e tal, como um acordo resolver isso. Então, fica aí a critério de vocês resolver essa guerra aí. Né? Paulo, é isso que Paulo está dizendo. Vocês se entendam, resolvam o que vocês acharem melhor. Em princípio, é essa a ideia. Só que mais à frente, olha só, verso 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio corpo, e isto bem firmado no seu âmago, para conservar virgem a sua filha, fará bem. Então, se você tem essa disposição, segundo o apóstolo Paulo, você é pai, e está firme no coração de dedicar ao Senhor, parece aqui que ora ele está se referindo ao noivo, ora ele está se referindo ao pai. A ideia é que, como se o pai tivesse o poder de decidir no momento e o cônjuge, o noivo, melhor dizendo, tivesse o poder de decisão. Não, eu prefiro ficar solteiro. Não, é o pai que vai decidir. Você vai ficar solteiro, você vai ficar casado. Fica uma coisa meio dúbia aqui. Não é fácil de entender. Por essa tradução aqui, recai sobre o pai a decisão, né, o poder de decidir se a filha permanece virgem, não se casa, ou ela terá que se casar. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. E quem não não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Daí ele parte para outro texto aqui. Então, essa é a ideia. Quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Então, o problema é se o pai ou se o noivo é que vai decidir, tomar essa decisão. Mas eu tenho para mim que é uma decisão em família. Né? Isso aí é uma coisa que na época era feita em família. Ok? Às vezes, irmãos, esse é um conselho assim, um pouco antiquado, do ponto de vista contextual. A gente não se vê num contexto em que a gente vai aconselhar um filho, ó filho,
Melhor servir o Senhor, dedicar ao Senhor. Mas é um conselho que vale a pena para os dias de hoje, né? Há um adágio popular que diz que é melhor estar solteiro do que mal acompanhado. Às vezes a gente tem a obrigatoriedade de forçar o filho a casar. Não, se o filho não quer casar, está vivendo bem, deixa ele ficar solteiro, não oprime o rapaz, não. Ele é a mesma coisa, né? A mulher, para a mulher é mais difícil ainda. A mulher vai ficando de idade, não se casa, a mãe fica pressionando. Você tem que arrumar um marido, você tem que arrumar um marido. Não, está bem resolvida, ela não está sentindo falta de ninguém. Para que casar? Né? E a gente vive muito o legalismo religioso. O que é o legalismo religioso? São coisas que a gente traz para dentro da igreja como se fossem mandamentos do Senhor. Onde é que está escrito que você é obrigado a casar? Né? E aí você vê o pastor forçando, né? Gente usando do ministério de Cupido, né? Oh, você tem que fulano, Deus está me mostrando, você tem que casar com ciclano. O indivíduo vai se sentindo incomodado com o fato da pessoa não contrair nenhum tipo de relação, né? E isso é um problema, Então, acho que para os dias de hoje ainda é válido isso, né? Filho, melhor estar solteiro, está bem? Está bem? Está tranquilo? Está segurando a onda? Não, pai, estou tranquilo, estou bem, tal. Então, vai levando a tua vida aí, não precisa casar agora não, né? Agora, se não está segurando a onda, entendeu? Se isso está se tornando um problema para você, então casa. Do contrário também, há um preconceito, casar cedo. Tem gente que obriga a casar pelo legalismo, tem gente que obriga a casar estando tarde, tem outros que obriga a casar estando cedo. Não, tem que casar cedo. Não, necessariamente. Mas se uma questão... ou contra casar cedo, melhor dizendo. Tem gente que fala, não pode casar cedo. Não, onde é que está escrito na Bíblia que não pode casar cedo? Ah, não, pastor, é mais uma questão econômica, uma questão de uma conjuntura social que não reflete o tempo antigo. Não, casar cedo ainda pode se constituir um bom conselho. Se o indivíduo viver uma vida promíscua, não segura a onda, é melhor casar. Tem amigos meus que falam, Edmilson, o que me salvou foi o casamento, senão estava na gandaia. O sexo é uma válvula de escape também. Ah, pastor, mas você não está sendo muito romântico, né? Paulo também não. Paulo também não. Ele está dizendo, se você não segura a onda, meu filho, se sexo é uma coisa, é uma necessidade premente em você, e ele usa uma expressão interessante aqui, né? Um desejo, uma paixão, um fogo ardente que você não consegue dominar, a melhor coisa que você tem para fazer é canalizar isso para uma relação matrimonial, porque é melhor casado do que viver abrasado. Então, sexo, pela perspectiva de Paulo, é uma necessidade. Paulo não é romântico aqui, não. Paulo está dizendo o seguinte, sexo é uma necessidade para muitos. Então, quer praticá-lo? Faça-o legitimamente dentro do matrimônio. É isso que ele está dizendo. Eu, quando era jovem, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, está difícil segurar a onda. Eu quero me dedicar ao ministério, não quero viver uma vida em pecado. Minha mãe quase ficou doida. Já te dou a palavra, Gracete. Minha mãe quase ficou doida comigo. Minha mãe que vai casar cedo, tinha 19 anos. Quase ficou doida. Mãe, ficou maluca da cabeça, né? O primeiro a casar, sair de casa, o mais novo. Aí meu pai ouviu, ponderou, não, vou te ajudar. Casei cedo. Casei com 21 anos de idade. Fiz 20 anos esse ano. E meu casamento é uma bênção, não me arrependo. De jeito nenhum. Uma bênção para a minha vida. E olha só, essa questão de casar cedo, ela é muito interessante, porque a pessoa, quando casa, estando muito velha, irmãos, já de idade, ela casa cheia de mania. Quando você casa cedo, você adapta as suas manias ao seu cônjuge. Pode observar, as pessoas que casam mais tarde, elas estão mais sujeitas ao divórcio, à separação, do que as que casam mais cedo. Lá em casa é um exemplo disso. O único filho do meu pai que é casado até hoje sou eu. O resto casaram depois e separaram. Porque é complicado. Não estou querendo julgar meus irmãos aqui de forma alguma, né? Não me acho melhor do que eles em nenhum sentido. Mas eu acho que é uma questão de você se adaptar à pessoa. É mais fácil você se adaptar a uma pessoa estando jovem do que estando velho. Aí você vê, por que muitas vezes uma pessoa velha, uma pessoa mais de idade, casa com outra pessoa velha, dá divórcio, e uma pessoa mais de idade casa com uma pessoa nova e dá certo? Porque a pessoa nova é mais maleável, ela vai se adaptando ao jeito do mais velho. Porque é complicado isso aí, viu? É complicado, não é fácil não.
É, sem dúvida. Esse é um problema. A gente quer poupar o filho, né? Essa é a ideia, quer poupar o filho. Mas, tá, eu não vou julgar quem pensa dessa forma, eu acho interessante. Mas, assim, olhando para a minha realidade, o meu contexto, eu passei muita dificuldade financeira, de fato, né? Mas, olhando para trás, isso me ajudou a crescer, a amadurecer mais na relação, né? Foi muito importante para mim, por exemplo, dividir o pouco que eu tinha com a minha esposa. A gente, às vezes, não tinha condição, a gente comprava o pão francês e a gente dividia ali. Eu me recordo, é interessante isso, olha só, viver essa história na mente. Minha esposa, ela me contou essa história depois. A gente estava estudando na Unip, né? A gente não tinha condições de pagar a faculdade, os pais dela pagavam a faculdade dela e o meu pai pagava a minha. Mas a gente vivia numa escassez muito grande. Aí chegava na hora do intervalo, ela fazia o curso de nutrição e o curso de direito. A gente se encontrava. A gente não tinha dinheiro, a gente ia lá para o refeitório lá. A gente comprava um pão de queijo e um café com leite. E a gente dividia os dois. A gente dividia os dois. Aí a amiga da minha esposa, ela, olhando para a gente um dia, ela se emocionou com aquilo ali, né? Ela se emocionou. Por quê? Ela chegou para a minha esposa e falou o seguinte, olha, eu sou casada, meu marido é oficial da aeronáutica e tal, ele me trai e tal, e eu acho tão bonito vocês, mesmo na escassez, juntos, unidos, dividindo o pão de queijo de vocês, o café com leite, né? Quer dizer, ela via a gente como um referencial de matrimônio, né? E ela tinha um marido que tinha muito dinheiro, né? Mas que ficava aí pulando a cerca. Então, assim, eu acho que foi bom para meu casamento, para mim, passar por esse momento de dificuldade, porque isso vai criando resiliência na gente, vai criando maturidade e vai unindo mais a gente. Eu acho que a escassez, as dificuldades também unem muito o casal, né? Eu acho que é importante nesse sentido. Eu passei por algumas crises, todo mundo está sujeito a crise no casamento, mas eu acho que eu passei vitoriosamente por essas crises muito graças ao que foi construído desde cedo e as dificuldades que a gente foi enfrentando. Você passa por uma dificuldade e vence, você está mais forte para enfrentar outra. E assim sucessivamente. Agora, se você quer poupar o filho estando já 30 anos, 35, 40 anos de idade, vai casar, né? Está bem financeiramente, mas vai casar cheio de mania, vai passar pelos mesmos problemas que... Aí é mais difícil, eu acho, não sei. Mas não julgo também, não. Quem quiser casar... é como o Paulo diz aqui, é minha opinião, né? Essa é a minha opinião também. É. Sim, com certeza. É legítimo, é legítimo. Tem que só cresce passar por luta, né? Não pode poupar o filho de tudo, não. Eu fico olhando para minha filha, meu Deus do céu, a gente fica ali com medo e tal. Minha esposa diz que eu sou muito molenga para educar, porque protege e tal. Mas acho que filho é mais difícil mesmo, né? Quando é filho, a gente é mais firme. Mas aquela princesinha e tal, você quer poupar de todo jeito. Mas eu sei que eu preciso me policiar, porque se poupar demais, estraga. Então, você tem que deixar o filho ter frustração, receber não. E tem que ter uma atitude mais firme para o filho crescer, que senão o mundo aí não é brincadeira não, né? 2 anos. Eu conheci a minha esposa com 19, a gente namorou 1 ano, noivamos mais 1 e casamos. Ela morava em Pires do Rio. Conseguimos, graças a Deus. Demos umas abrasadas, mas conseguimos. Demos umas abrasadas, mas conseguimos. Quando a coisa estava ficando feia, eu falei, pai, preciso casar. O negócio está sério. Que eu sempre levei com muita seriedade isso aí. Eu falo isso aqui tranquilamente, não tem problema nenhum, porque é a realidade de muita gente. Tem que falar, né? Tem que falar. Tem muito pai que fecha o olho para coisa, mas não, pode ter certeza. Hoje em dia está pior ainda. O povo respira sexo o tempo todo, né? Hã? O que me ajudou foi o fato dela morar em Pires do Rio. Então, namoro à distância ajuda um pouco, né? Mas não é fácil, não. Segurar a barra não é fácil, não. Não é fácil, não. Quanto menos. É melhor.
Esse negócio de noivar há muito tempo não é de Deus, não. É por isso que ele fala aqui, ó, vocês estão prometidos aí, às vezes a moça quer consagrar o Senhor, mas o rapaz está lá matando cachorro a grito. Então, resolve logo. Né? Ou libera o rapaz, eu vou casar com o rapaz. Resolve logo essa situação. O Paulo está dizendo aqui, né? Então é brincadeira não. Ok? E a gente educa os filhos hoje com um raciocínio meio equivocado. Acho que negligencia muito o contexto de hoje, né? É uma coisa muito difícil. O verso de número 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Aqui, ó, essa sentença aqui é o seguinte. No direito, vou fazer uma analogia aqui. No direito, quando você vai estudar o direito penal, por exemplo, você tem a norma geral e você tem as exceções. A Bíblia é a mesma coisa. Você tem a norma geral, mas você tem as exceções. Tem gente que se torna absolutamente legalista quando lê isso aqui. Porque na cabeça dele não existe nenhum caso em que se é possível se divorciar e não cometer pecado. Por causa dessa sentença. A mulher está ligada ao marido enquanto vive. A sentença está dentro do contexto que ele já falou. E ele já tratou das exceções antes. Ele tratou. Então, essa é uma ideia geral. É uma norma geral. Mas existem exceções. Quais são elas? A gente já falou aqui. No caso de adultério, né, relação sexual ilícita, que Jesus fala. No caso de abandono do lar, o marido não aceita a fé do cônjuge, sai, vai embora. E em caso de viuvez, né, que o próprio texto aqui fala. Esses são os casos aqui que para mim, legitimam a separação. Possibilita a separação, né, sem nenhum problema. Agora, dentro de cada um desses casos, existem aí interpretações complicadas. Né? Abandono, o que é abandono do lar? Paulo fala isso no contexto do ímpio, que não se converteu, o cônjuge converteu, ele não se converteu. Ah, pastor, mas se os dois estão dentro da igreja, o cara abandonou a esposa. Tá, mas tem que ver se o cara era crente mesmo, porque o fato de estar na igreja significa que é crente. Então, há várias nuances aí de interpretação que é complicado. Né? Contudo, se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Esse mandamento aqui, ele é um mandamento que, de fato, é uma instrução que, de fato, deve ser seguida. Né? Marido faleceu, vai casar com um homem crente, ou a mulher também, ou o marido com a mulher crente. Todavia, será bem mais feliz se permanecer viúva. Da mesma forma que o solteiro vai ser bem mais feliz e vai ter menos preocupações se permanecer solteiro, a viúva vai também ser mais feliz se permanecer viúva, tiver condições para isso, né? Porque naquele contexto não era fácil viver uma viuvez, porque o marido é arrimo de família, ele que sustentava a casa e tal. Não é uma questão também fácil de se resolver naquele contexto. Mas, num contexto de perseguição, melhor viver a viuvez ou a solteirice. Segundo a minha opinião, penso eu que também tenho o Espírito do Senhor. Então, a gente terminou o texto aí. Capítulo 7, é uma temática que a gente encerra por hoje. E no próximo domingo, a gente vai tratar de um outro tema, que são as coisas sacrificadas aos ídolos. O bom da epístola de 1 Coríntios é que são múltiplos temas e a gente não fica num tema só, né? Fica aquela coisa enfadonha, cansativa. Mas, enfim, alguém quer fazer alguma consideração, algum comentário, uma pergunta? Na verdade, eu acho que o agrado melhor de Deus, então, que o homem não se case. Não é isso? Oi? O agrado maior de Deus é que o homem não se case. Não entendi. Num contexto de perseguição, sim. Mas num contexto de não perseguição, o casamento é uma bênção. Não é bom que o homem esteja... Senhor, essa é a lei geral. Mas ele falou no Éden, sem perseguição, está tudo na bênção. Então, assim, na minha percepção, o casamento é uma bênção. A vontade de Deus é o casamento. Isso é para quem tem vocação para isso. Né? Porque nem todo mundo tem vocação para o casamento também. Tem isso, né? Se a pessoa tem vocação para o casamento é uma bênção. É um contexto de paz, de não perseguição, então
não é bom que o homem esteja só. Mas, no contexto de perseguição, segundo Paulo opina, a partir do Espírito de Deus que atua nele, é melhor não se casar. Então, depende. E esse contexto aí tem que ser muito claro. Depende. O casamento é sagrado. É. A família é o propósito de Deus para nós. Sim, Então, por que ele fala, bom mesmo que o homem não se casa? por causa da perseguição. Porque imagine só, irmão Geraldo, num contexto em que a igreja está sendo perseguida, as pessoas estão sendo mortas, como aconteceu no 2º século, por exemplo, que os pais, olha só, o que eles faziam no 1º século, uma perseguição. Os pais eram levados para ver os filhos sendo martirizados, a esposa sendo martirizada, para que eles negassem a fé. Você não negar a fé aqui, nós vamos martirizar seu filho na sua frente, a sua mulher na sua frente. É uma carga, um fardo muito pesado no contexto de perseguição. É mais fácil você se manter fiel estando solteiro, porque a única vida ameaçada é a sua. Né? É mais fácil você entregar a sua vida do que entregar a vida do seu filho, do que entregar a vida da sua esposa. Então, o sofrimento. Então, no contexto de perseguição, em que os crentes estão sendo mortos, martirizados, é melhor viver solteiro. Pensar em como morreram cada um dos apóstolos. Todos foram mortos, torturados. Então, para quem não era casado, era muito mais fácil. Mais fácil. Naquele momento, ele está falando isso para aquele momento. Tanto é que teve um concílio na igreja para decidir se eles aceitavam os crentes que abriram mão da sua fé diante de uma ameaça. Né? Tem gente que preferiu ceder à ameaça, né, e abrir mão da sua fé para não morrer. E aí depois se arrependeram. Quando veio a oficialização do cristianismo como sendo a religião do Império Romano, houve um concílio eu não me recordo agora qual concílio, para decidir se as pessoas que tinham negado a fé poderiam ser reintegradas no corpo de Cristo. Porque justamente naquele contexto muita gente abandonou a fé com medo de perder a vida e com medo também da esposa morrer, de ser martirizada, os filhos. Contexto de perseguição é complicado mesmo, né? É complicado. Agora, assim, a questão problemática dos virgens aqui, né? Para mim, vamos pensar aqui no nosso contexto. Já estou encerrando, mas a igreja hoje ela age com muita inabilidade em relação aos virgens. A igreja não sabe orientar os virgens nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Porque o nosso contexto aqui é um contexto realmente desafiador, porque lá eles tinham uma ideia certa. Mas aqui não, no nosso contexto Brasil, vamos pensar no Brasil, no contexto Brasil. Aqui a juventude respira sexo 24 horas por dia, no celular, vai na escola e tal. E como é que a gente ajuda, orienta esses jovens? Né? Na minha época já era desafiador, hoje em dia é mais ainda. Mas eu me lembro que tinha um pastor muito gente boa, que ele orientava a gente só falando o seguinte: meu filho, pratica um esporte. E está tudo certo. Não está. Vamos falar a verdade. Não está. Não está. Não resolve tudo, não, irmãos. Não resolve tudo. E aí, a igreja, ela se torna muito firme e antiquada nisso aí, a ponto de não querer tocar nesse assunto. Não existe possibilidade nenhuma, a não ser você se guardar até o casamento. E a igreja não trabalha a possibilidade do jovem pecar, porque é o que é muito comum hoje. Porque o jovem vai pecar mesmo. O jovem vai pecar. A maioria peca, irmãos. Estou falando aqui como pastor, porque eu escuto, a maioria peca. E a gente não tem conselho para esses jovens, como ajudá-los nessa circunstância. Né? E aí cria o jovem dentro de uma bolha, de uma realidade que é pior ainda. Eu recebi um casal, lá na Capela, e dá só esse exemplo, né, que estavam vendo um conflito no casamento, especialmente em relação ao filho. Eles têm um filho muito bonito. Menino bonito, as meninas estão tudo assediando, a flor da idade, né, e tal. E a mãe é muito super protetora, não deixa o menino sair, não deixa em festa e tal, achando que isso vai blindar o filho para que ele se mantenha virgem até o casamento, que esse é o ideal que ela quer para o filho dele. Aí eu falei para ela o seguinte: a senhora já viu o cavalo no cio? Ela assustou comigo. A senhora já viu o cavalo no cio? Vou dizer para a senhora o que eles fazem lá. Imagine só, uma égua no cio. Imagine uma égua no cio, dentro de um cercado, né? Só ela está lá dentro. Você põe um cavalo do lado, num outro cercado. Aquele cavalo vai ficar doido se ele não quebrar aquela cerca. Ele vai ficar doido. A vontade, a libido do cavalo vai crescer mais ainda se ele ficar muito tempo perto de uma égua no cio. O que eu quero dizendo para ela é o seguinte: quanto mais você
colocar o seu filho num cercado, nesse contexto onde a sociedade respira sexo, quanto mais você tentá-lo, privá-lo e isolá-lo dessa realidade, pior vai ser, mais vontade ele vai ter. Então, é melhor você ter uma educação de orientar o filho e colocar o senso de responsabilidade no filho e na filha. Eu penso dessa forma, né? Meu filho, em última instância, papai não vai estar lá, mamãe não vai estar lá, você vai ter que decidir. A responsabilidade é sua. Então, eu penso que a melhor forma de criar os filhos hoje é dando responsabilidade para eles e não tirando a responsabilidade deles e colocando sobre os pais. Porque o pai costuma querer proteger o filho de todo jeito, né? Então, eu acho que isso é um problema sério, né? Essa questão, a Igreja Católica, eu acho que ela é muito retrógrada. Eu vou falar coisa aqui que os pastores não falam, mas eu vou falar, né? Mesmo que seja mal julgado aqui pelos irmãos. Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu acho que é importante os jovens escutar isso aqui, quem está me assistindo também. A Igreja Católica, ela é muito intransigente em relação ao preservativo. Porque para ela só existe uma possibilidade, e está correta, olha, está correta, de uma relação sexual ser realizada de uma forma legítima, dentro do matrimônio. Então, eles nem conjecturam preservativo. Tá. Mas qual o problema disso, né? Qual o problema disso? É que você acaba negligenciando uma realidade, a possibilidade de seu filho cair. E se seu filho cair? Eu pergunto. Você vai orientar para ele não cair, para ele não praticar sexo. Sabe? Mas e se ele cair? É melhor cair usando preservativo ou não? Então, qual é a minha orientação? Se você fizer sexo, filha ou filho, antes do casamento, você está pecando. Se não usar preservativo, é pecado dobrado. É desse jeito que eu oriento. E vou orientar minha filha. Estou falando da minha realidade. Pastor, não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. Isso. Mas a minha orientação vai ser assim. Você pode dar diferente para o seu filho, para a sua filha. Lá em casa, eu tenho uma irmã que ficou grávida. Né? Minha mãe, muito sobreprotetora, então a gente tem que repensar as coisas. A gente está vivendo uma sociedade aí que adolescente com 13 anos de idade está perdendo a sua virgindade. Eu fui síndico do condomínio aqui, e eu subia e ficava escandalizado, porque jovens lá ficavam lá no terraço do prédio, lá de 13, 12 anos de idade, o chão lá cheio de garrafa de uísque, camisinha usada. A coisa está... Então, a gente tem que falar, tem que ser luz nas trevas, mas existe uma possibilidade real, escuta o que eu estou dizendo para você, pai, existe uma possibilidade real do pior acontecer. E se acontecer? Você quer que sua filha fique grávida ou que seu filho engravide uma moça? Vai estar errado se praticar, mas para mim é errado dobrado se não usar o preservativo. Então, interprete do jeito que você quiser, mas eu vou educar minha filha assim. Minha filha, se você fizer, você vai estar desagradando a Deus, vai estar pecando. E se você cair e não usar, vai estar pecando 2 vezes. Porque é complicado. É complicado. Agora, você pode educar seu filho diferente, se quiser. Eu estou falando da minha realidade, porque eu vejo muitos pastores não tocar nesse assunto. É muito complicado. É delicado. Mas o problema é que os jovens ficam no escuro. Eles não sabem o que fazer. Esse é o problema. Tem muito jovem que não sabe fazer. Não vem com essa historinha, não. Faz sexo, que tá tudo, faz esporte, que está tudo resolvido, que não está. Não está. Para o jovem é difícil segurar a onda. É difícil segurar a onda. Né? Masturbação é um problema sério. É pecado? É. Mas é melhor você se masturbar do que praticar sexo. Eu faço uma graduação. Um pecado menor. Entre praticar sexo com a minha namorada e me masturbar no banheiro para não cair em tentação com ela, então há um pecado menor. Eu faço graduação de pecados. Então, estou falando uma coisa rasgada aqui, que a maioria dos pastores não falam, mas eu falo porque eu acho que é importante falar, porque muitos jovens que vivem em conflito não sabem o que fazer. O que eu vou fazer com esse tanto de hormônio dentro de mim aqui? Porque isso aqui uma hora vai vazar. E como que vai vazar isso aqui? É complicado. É complicado. Então, estou falando uma coisa aqui de... Não sei nem se algum pai está chateado comigo aqui ouvindo o que eu estou falando, mas esse é o meu ponto de vista. É como diz Paulo, é a minha opinião. É a minha opinião. Se você quiser educar seu filho diferente, não está na Bíblia, mas é a minha opinião, né? Amém? Amém.
Na verdade, o que acontece? Né? Nós estamos aí diante de 2000 anos de história. E a igreja, em todo esse momento, esperou, aguardou a vinda de Jesus. Em vários contextos, acharam que a volta de Jesus era iminente. Alguns anos atrás, né? Questões de 100 e poucos anos atrás. Você tinha aí grandes guerras que achavam que... Alguns achavam que Napoleão era o anticristo, outros acharam que Hitler, mais tarde, era o anticristo, né? E viveram um contexto de perseguição. Muitos judeus morreram, cristãos morreram. Agora, para mim, o maior sinal, segundo Jesus, não é para mim não, segundo Jesus, o maior sinal da vinda iminente de Jesus não é a perseguição, porque perseguição sempre existiram em todos os contextos. É aquilo que Jesus diz no sermão profético dele: e este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, quando o evangelho de Jesus estiver difundido em todas as culturas, aí você pode botar a barba de molho, meu filho, porque aí vem a última grande tribulação mesmo, o anticristo está batendo a porta para aparecer, e a gente está vivendo esse contexto, porque nunca durante a história o evangelho foi tão difundido e pregado como no contexto de hoje. O globalismo também propicia muito o evangelho ser difundido, né? Internet e tudo. Então, eu acho que a gente está vivendo esse grande dia mesmo. A gente está vivendo, não por conta da perseguição, mas por conta dessa realidade do evangelho estar difundido praticamente em todas as culturas. Tá? Então, acho que a gente está vivendo esse contexto aí de uma volta iminente de Cristo, depois, lógico, da grande perseguição, da tribulação e da figura do anticristo. Eu penso dessa forma. É, opinião. Mas essa questão, por exemplo, do jovem que você falou, eu acho que a gente pode ter uma questão aí, por exemplo. A gente pode orientar o jovem nesse caminho que você falou, né? Mas eu acredito que esses jovens que estão se prostituindo, esses de 13 anos, a maioria são pais que realmente entregaram os pontos. É. São pais que não se preocupam, porque deixa, realmente a criança ele deixa a jeito, né? Ter acesso a todo tipo de coisa, ter acesso... Até mesmo essas festas, né, que rolam por aí, eu acredito que acho que o pai não pode ser excessivamente protetor, concordo com o senhor, mas também a pessoa que realmente tem soltado os filhos no mundo realmente tem sido uma perdição violenta, né? Sim. E essa outra parte que eu falou do jovem que ele pode cometer 2 pecados, só que pode acontecer o seguinte também: se você orienta o seu filho nesse caminho, seu filho, se você tiver relação, é pecado, mas se você tiver sem proteção, é pecado 2 vezes. Só que pode acontecer o seguinte: esse filho pode atender esse segundo conselho. Como se fosse um incentivo. Exatamente. E aí Um incentivo para pecar. Sim. ele vai começar a ter uma vida regular, regularmente sexualmente falando, né? Como se fosse uma coisa normal. Isso aí também vai estar num caminho talvez até pior Sim. do que se ele tivesse um filho, por exemplo. Porque aí ele vai estar entendendo que não, já que eu estou nesse caminho aqui, eu vou usando preservativo e essa pessoa pode estar entrando num caminho de perdição até eterna, que é uma coisa muito mais grave do que a pessoa. Aí vai da interpretação. Por exemplo, vou usar uma analogia aqui. Quando chegaram para Jesus lá, falando: Jesus, é lícito divorciar? O que Jesus falou? Que Deus uniu, não separa o homem. Isso é a vontade de Deus. Ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus falou: por causa da dureza do vosso coração. Mas essa não foi a vontade de Deus desde o início. Deus permitiu que se desse carta de divórcio por causa da dureza do coração. Ou seja, Deus levou em consideração o contexto que o povo de Israel estava vivendo, a dureza do coração do povo, entendeu? E permitiu, mas essa permissão não revela a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há 2 vontades de Deus: a vontade permissiva, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a minha dificuldade? Existe esse risco que você falou, mas a minha dificuldade é a gente viver no mundo das quimeras, como se o mundo fosse perfeito. Na sua época, na minha época, já era difícil segurar a onda. E eu fico muito à vontade para falar isso aqui, porque eu conheço poucos pastores e homens que se casaram virgens, se manteram virgem, entendeu? Eu posso falar, tenho autoridade para falar, porque tem gente que não tem autoridade. Eu tenho autoridade para falar. E foi difícil para mim segurar a onda, né? E eu vejo muitos pais aí obrigando o filho, e eles mesmos não seguraram.
Então tem o risco da hipocrisia também. Eu não sou hipócrita, eu posso falar para minha filha. Mas eu pergunto para a maioria dos pais, você pode orientar sua filha assim? Pode ter certeza que 90% não tem essa autoridade. Aí pode entrar na hipocrisia. E aí negligencia a realidade diante deles, que é uma realidade muito mais propícia ao indivíduo cair do que no seu contexto, na sua época. Então, existem as duas possibilidades. Mas, assim, vamos pensar em Daniel. Daniel foi o jovem mais fiel, o homem mais fiel, foi Daniel. Dos profetas todos, foi Daniel. Ele foi para um contexto promíscuo, foi servir na casa de Nabucodonosor e se manteve fiel. O papai não estava lá, a mamãe não estava lá, não tinha, e ele era jovem e ele se manteve fiel. Por causa do quê? O senso de responsabilidade e temor que estava na mente dele. Sozinho ele foi fiel. José estava longe da casa do papai, longe da casa da mamãe, foi traído pelos irmãos, tinha motivos, talvez, afetivos, por exemplo, já que todo mundo virou as costas para mim, vou chutar o pau da barraca aqui, vou pegar essa mulherão aqui, que está aqui só comigo, mas ele se manteve fiel. Estava sozinho, senso de responsabilidade. Não é o fato do pai e da mãe dar presente que não vai dar errado. Para mim, o que faz um jovem se manter fiel é ele ter senso de responsabilidade, mesmo estando longe dos pais. Então, no meu ponto de vista, é mais fácil você trabalhar o seu filho para ele ser fiel, dando responsabilidade, do que você cercando ele de todo jeito e privando. Porque Daniel foi fiel, José foi fiel, muitos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, foram fiéis, longe dos pais, longe da terra deles, se manteram fiéis. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa para você, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é mulher de Deus. Mas eu só me mantive fiel porque eu tinha temor no meu coração e eu tive muita oportunidade, se eu quisesse. Entendeu? Foi os princípios que foram incutidos no meu coração, na minha mente, que me fizeram caminhar dessa forma. Então, não adianta pensar que é o papai dominando lá, ó. Não, deixa eu ver o que você está vendo aqui, o controle, né? Porque isso não vai só piorar. Se você não ensinar seu filho a dar princípio a eles, ele não vai ser fiel. Então, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem o papel de ensinar. Ensinar. É. Mesmo que É. você não tenha feito correto, ensina para o seu filho que é correto. É. Entendeu? Agora, Uhum. se ele chegar para você e falar, papai, mamãe, olha, eu estou gostando de uma garota, estou gostando de um menino, e eu tenho esse desejo. É. Você ensina para ele que É. porque senão ele fica perdido. E aí o que acontece? Vai fazer o que É. isso é com o jovem no É. geral. É. Ensina o correto, fala o que é correto, e quando ele É. tem uma dúvida para você, você é o pai dele, você é a mãe dele, É. você tem que explicar e falar quais são os É. riscos. É. Se você botar uma venda nos olhos e falar, É. faz, essa não é boa resposta. Não é. E se você tem uma relação aberta com seu filho, ele vai te falar as coisas. Claro, essa é Foi o que eu fiz com o meu pai. Falei, pai, não, está difícil segurar a onda aqui. Falei para o meu pai, está difícil. Está difícil segurar a onda. Cheguei para ele, estava lá no quarto, lembra como se estivesse hoje. Pai, está difícil segurar a onda. E eu quero servir a Deus, eu sou um rapaz que teme a Deus, eu tenho chamado para o ministério, e eu tenho vontade de casar. Minha mãe ficou preocupada, mas meu pai ponderou, falou, não, vou ajudar meu filho. Me ajudou mesmo, foi uma bênção. Foi uma bênção. De confiança. Se você tem uma relação de confiança com o seu... Agora, o pai que é controlador, que briga, que é... O filho não vai falar nunca o que ele está passando no coração dele para o pai. Não vai falar nunca. Não vai falar nunca. Então, você tem que ter uma relação com confiança. Tem que ter uma relação... Porque esses pais... Eu tenho dificuldade com um pai muito pudico, né? Não toca nem nesse assunto, filho. Não toca nem nesse assunto. Mas se não falar contigo, meu filho, vai falar com quem? Com um amigo da escola? Tem que falar. Então, são questões aí... Seu filho tem que ter confiança em você, e você tem que ser o amigo dele no momento que ele precisar de um amigo. Você vai procurar lá fora. E lá fora não é um bom lugar para você. Ó, eu vou repetir aqui, estou terminando já. Se você quer ter um filho fiel e temente a Deus, ensine ele a amar o Senhor e temer o Senhor. Não vai ser o seu controle que vai fazer ele ser fiel, não. Pode ter certeza disso. Eu estou falando por experiência própria. Eu não sou um pastor hipócrita que chega aqui para ensinar o povo que eu não vivo, não. Eu vivi isso na minha juventude. O que me fez guardar, eu tive a oportunidade, foi o temor que foi incutido no meu coração. Pelo meu pai, entendeu?
Então, você quer ter um filho fiel, você ensina ele a amar o Senhor, ensina ele a temer o Senhor, e não adianta ficar controlando, porque não dá certo. Não dá. Você não vai estar controlando 24 horas na escola, não vai. Né? Então, é complicado. Mas é o livre-arbítrio, meu irmão. Se Deus deu para todo mundo, por que você acha que o teu filho Deus não vai dar também, não? É o livre-arbítrio. Entendeu? Todo mundo tem livre-arbítrio. Eu tive o meu, meus irmãos tiveram o dele, todo mundo tem, os seus filhos vão ter os seus. Você vai ensinar o seu filho. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você vai ensinar. Agora, você não tem como controlar seu filho. Você não tem como escolher pelo seu filho. Você não tem como decidir pelo seu filho. Você não tem como temer a Deus pelo seu filho. Você vai ensinar e orar para que ele teme a Deus. A decisão é dele. Em última instância, você pode ser o pai controlador, a mãe controlador, o que for. A decisão última é o seu filho que vai decidir. Porque Deus deu a ele, como deu a você, o livre-arbítrio. Então, acabou. O negócio é brincadeira, não. Né? O que acontece muito, os pais são muito fechados. Eu vi isso com um colega meu, que os pais eles eram muito reservados. Uhum. E assim, tinha aquele negócio de ficar com o cara que reclamava muito. E assim que ele tinha feito 18 anos, pegou, saiu de casa e ficou da vida. Literalmente. Ele pegou, saiu de casa, era cara da igreja, aí foi viver a vida totalmente oposta daquele. Então, assim, ele mudou totalmente aquele hábito dele, que ele já tinha em função disso aí. Bom, o cara, ele não via nem televisão. Mas ele era, não, televisão não pode. Uhum. Então, ele não usava short e tal, então, assim, era uma opressão muito grande. Ele reclamava muito, mas quando ele pôde sair, a primeira opressão, a primeira oportunidade que ele teve, ele... Brincadeira não. É brincadeira não, né? Amém? Deus é bom, né? Vamos orar, agradecendo a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome porque Te amamos, tememos a Ti. Conforme foi ensinado hoje à luz da Tua palavra, ó Deus, nós sentimos o desejo no nosso coração de sermos fiéis ao Senhor sempre, de agradarmos a Ti sempre. Mas precisamos confiar não na carne, não nos homens, mas em Ti. Precisamos da Tua graça, Senhor, para nos fazer andar em fidelidade. Conforme o Senhor deu a Paulo a graça de ser fiel, que o Senhor também nos dê a graça de andarmos de maneira fiel, ó Deus, de vivermos em fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós, ó Pai, a vencer as batalhas, as tentações, as dificuldades próprias deste mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a noite. Amém.